eu sou a Débora de Castro da Rocha e hoje retorno aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário Urbanístico para nós tratarmos sobre a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais. Muito provavelmente você que reside em condomínio já deve ter se deparado com alguma situação, se não com você, com algum conhecido seu, amigo, parente, que vivenciou uma cobrança ou a imputação, de uma cobrança aí pelo pagamento de uma despesa condominial, sem que de fato essa pessoa tenha sido emitida na posse desta unidade. Claro que esse tema ele já é um tema que vem sendo discutido aí na jurisprudência há um bom tempo, não é dos mais recentes. Contudo, houve agora aí uma consolidação de entendimento graças ao tema repetitivo 886, lá no Superior Tribunal de Justiça, STJ, no qual pacificou-se então o entendimento no sentido de que quem deve pagar essa despesa é aquele que tem ou estabelece uma relação jurídico-material com este imóvel. Ou seja, eu tenho que ter uma relação jurídica com o imóvel para então poder responder pelo pagamento dessas obrigações. O que acontecia até alguns anos atrás, por exemplo? A jurisprudência se dividia em duas. Alguns tribunais do país entendiam que, não havendo o registro do compromisso ou da promessa de compra e venda lá no registro de imóveis, a responsabilidade seria daquele que vendeu, ou seja, do alienante, ainda que já não estivesse mais na posse dessa unidade. Por outro lado, também tínhamos entendimentos no sentido de que aquele que seria o responsável seria, de fato, o que estivesse na posse do imóvel. A jurisprudência foi se desenvolvendo, enfim, até se adaptando à realidade, considerando muitas vezes o fato de que os compromissos ou promessas não são levados a registro, mas devem sim ser reconhecidos como documentos, ainda que contratos de gaveta, mas sim documentos celebrados inter partes e que têm o seu valor jurídico, no sentido de que, assim, aquele que de fato estivesse na unidade fosse aí o responsável pelo pagamento dessas obrigações, dessas despesas condominiais. Então, a gente chama atenção nesse caso justamente porque agora nós temos esse entendimento que então encontrou essa pacificação em nossos tribunais, tende a ser aí adotado justamente porque objeto desse tema repetitivo 886. Então, agora o que se tem na jurisprudência é justamente um momento novo, no sentido de que aquele que estiver de fato nessa unidade imobiliária, estiver na posse dessa unidade, ele vai ter então essa relação jurídica material com este bem, com este imóvel, daí porque, ou melhor, razão pela qual ele deverá então ter a incumbência no pagamento desta obrigação. Vejam que, claro, é aquele que alienou, aquele que vendeu, a despeito de não ter havido registro ainda à margem da matrícula, não ter escriturado tampouco bem, deve também comunicar sim aquele condomínio, aquele síndico, a fim de dar publicidade naquele condomínio, de que ele não reside mais lá. Assim, havendo esse conhecimento, todas as situações vão se contribuindo melhor ali para que aquele que está na posse de fato seja o responsável, para que não haja uma discussão posteriormente nesse sentido, Porque é muito comum, especialmente diante de imóveis adquiridos na planta, que demoram muitas vezes para serem entregues em virtude de atrasos, que ocorra ali, por exemplo, a assembleia condominial, ali onde se institui aquele condomínio, e, ao mesmo tempo, aquele que adquiriu não tenha sido emitido ainda, por vários motivos, Nós temos aí inúmeros para mencionar, Muitas vezes o caso está sub júdice, enfim, várias situações nesse sentido. Uma delas é essa. Então, essa pessoa ela acaba sendo compelida ao pagamento, até mesmo judicialmente, ou seja, ingressa-se com uma ação judicial no sentido de fazer com que a obrigação seja, então, ali cumprida por aquele que comprou a unidade, nesse caso, na planta. Mas claro que nessas situações ou diante dessa hipótese,
há então a defesa justamente nesse aspecto, de dizer que não há ou não houve ainda a emissão na posse dessa unidade, razão pela qual não se entende devida essa obrigação, ou seja, essa taxa condominial não poderia ser cobrada, então, desse que não está na posse. Mas claro que o contrário também é verdadeiro. A partir do momento que haja um ingresso efetivo, a emissão nessa unidade imobiliária, aquele que está então na sua posse ou na posse dessa unidade, deverá então ser submetido ao pagamento dessa obrigação, porque ele estabeleceu já essa relação jurídica com este bem. Então, nesse sentido, é que a gente deixa muito claro para vocês que hoje nós temos esse entendimento que agora se tornou então aí objeto desse tema repetitivo e deve ser aquela pela qual então todos os tribunais deverão se orientar. É o que se espera daqui para frente a fim de dirimir todos esses conflitos, né, trazer uma resposta efetiva para a sociedade, para o jurisdicionado que procura efetivamente uma solução para o problema, porque muitas vezes ele acaba se sujeitando ao pagamento para evitar um conflito maior ou para evitar um processo, ou mesmo em processo acaba pagando porque muitas vezes desconhece o seu direito, desconhece o fato de que ele não é obrigado a pagar por uma despesa sem ele estar usufruindo das benesses ali daquele condomínio, sem ele estar de fato vivendo naquele condomínio. E ao mesmo tempo também, claro que não é justo que aquele que alienou aquela unidade, que não está mais estabelecendo a sua moradia naquela unidade imobiliária, naquele condomínio, seja da mesma forma compelido ao pagamento, porque também não está mais usufruindo daqueles benefícios que são ali, então, conferidos pelo condomínio. Então, nesse ponto é que a gente traz agora este novo posicionamento, este novo olhar do judiciário sobre a situação que, de fato, enseja aí, por parte dos jurisdicionados, a satisfação de um direito que há muito deveria já ter sido atendido, porque se sabe que não há como impor qualquer obrigação àquele que não efetivamente usufrui daquela unidade imobiliária. Tá certo, pessoal? Então, hoje, sendo isso que eu tinha para trazer para vocês em relação a essas questões condominiais, especificamente despesas, responsabilidades sobre o pagamento, me despeço na certeza de tê-los aproximado um pouquinho mais da área imobiliária e urbanística, especialmente dos direitos delas advindos. Um grande abraço e até a próxima!